Beleza, pessoal. Bom, boa tarde para quem não falei ainda. Boa tarde para todo mundo. Pessoal, a gente viu já duas aplicações, né? A gente trabalhou aí com aplicações voltadas para sensores de uma maneira geral, né? Sensores, como a gente usou o acelerômetro, mas como eu comentei, o mesmo raciocínio a gente poderia usar para outros tipos de sensores que trabalham com sinais contínuos no tempo, né? Como temperatura, pressão, outras coisas, né? Não sei se alguns, acho que vocês não sei se alguém vai usar projetos diferentes, mas a ideia era parecida, né? Depois nós vimos aí som, né? Vou dar mais um exemplo hoje, né? Mas vocês estão começando a perceber que, de uma maneira geral, o raciocínio do TinyML é mais ou menos o mesmo. Quer dizer, uma vez que você tenha os seus dados, né, você tem que fazer o pré-processamento, e depois desse pré-processamento você tem que definir o modelo que você vai utilizar, treinar, medir, ver a melhor maneira, o melhor modelo que você consegue, e depois fazer o deployment, né? Agora, o que, por exemplo, no começo a gente estava discutindo aqui, tem muito a ver como é que você faz para capturar os dados, né, de maneira correta, as várias maneiras de se capturar os dados, nós estamos falando de sensores, e depois tem muito a ver também como é que você faz o deployment ou o pós-processamento. Quer dizer, bacana, eu tenho o modelo, mas aí como é que eu faço depois? O que eu faço com esse sinal? O que eu faço com essa coisa? Que aí é eletrônica, né? Aí vamos dizer assim, é a nossa área de expertise normal. E é isso que eu acho que é o meu objetivo com o curso, é esse, quer dizer, desmistificar um pouco para vocês o Machine Learning Pipeline e abrir a porta para vocês, né? A gente está arranhando o iceberg, né? Mas abrir a porta para que vocês possam descer e ao mundo, né? Porque tem muito sensor, muitas maneiras de fazer o pré-processamento, muitas maneiras de fazer o pós-processamento. Mas eu acho que aí da área de cada um, né? Do trabalho de cada um. Então, pessoal, aproveitando que tenha muitos estão aí na parte do trabalho, né? Da parte final do trabalho, eu queria dar uma revisão com vocês dos métodos que a gente tem de capturar dados e jogar dados para o nosso Edge Impulse, que é o nosso estúdio para desenvolvimento, tá? Então, por exemplo, eu chamei de métodos alternativos, porque vocês estão acostumados com aquele. A gente viu o mais simplesinho, é esse que a maioria de vocês trabalharam, né? Que é quando vocês fizeram? Vocês vieram aqui, usaram o Arduino CLI, lembra? Para abaixar um firmware, né? A imagem do teu programa, né? O firmware diretamente aqui dentro do teu microcontrolador, quer dizer, pum, baixou a imagem aqui dentro, né? Na flash. Baixou na flash. Isso está conectado no teu computador, e isso daí leva para o Edge Impulse. Lá no Edge Impulse, a maioria de vocês que tem a sorte de usar do Windows, funciona super bem o Web USB, né? Que é uma maneira mais simples. Os que não têm tanta sorte como eu, teve que usar o Edge Impulse CLI, né? Usar lá o terminal para poder só avisar que eu queria tomar aquele microcontrolador que está com o meu programinha flash aqui, que eu quero conectar os dados lá. É importante que vocês tenham consciência que esse método super simples, super fácil de uma maneira geral, mas ele tem um monte de limitações, né? Qual a limitação? Você está carregando um programa aqui dentro, direto, que não foi você que fez. Esse programa, ele só funciona em alguns microcontroladores que são vamos dizer assim, os já trabalhados pela Edge Impulse. Vamos dizer assim, não por coincidência, o Arduino Nano 33 é um dos que são suportados pela Edge Impulse e nós usamos no curso, certo? Outros, por exemplo, eu tenho feito uns trabalhos aqui com o Vue Terminal, que é bem legal. Ele também é suportado, você também consegue baixar um programa equivalente a esse do Arduino, só um método de conexão que é um pouquinho diferente, mas ele já tem lá dentro, eu leio vários dos sensores que estão aqui dentro. No caso do Arduino Nano, eu conseguia ler microfone, outra limitação, eu só conseguia ler microfone e acelerômetro. Agora está disponível também a câmera, quando ele está conectado com esta câmera do kit. Na verdade, a Edge Impulse fez para pedido nosso. A gente pediu para eles, o nosso grupo lá do TinyML4D, nós pedimos para a Edge Impulse e eles desenvolveram isso para poder que a gente use esse kit também no nosso trabalho da rede de universidades, né? Que é a Unifei e a IFESP,
e fazem parte, junto com o ICPD, com o CTP na Itália, né, e Harvard. Bom, mas o João Mendes comentou na semana passada que o João tentou foi ver, puxa, eu queria ligar o giroscópio. Usando isso aí, você não consegue, porque ele só tem esses 2 sensores. Tá? Mas legal. Mas é o primeiro método, é um método fácil, deu para vocês fazerem os projetos com acelerômetro de movimento, né? E deu para vocês fazerem também de captura de voz aí para fazer o reconhecimento de palavras. Lembrando, né? A gente tinha lá, você faz o flash, você abaixa o programinha, né? Que na verdade, de novo, é um programa que já está gravado ali, é o executável do programa. Você faz o flash dele na tua máquina, no teu microcontrolador, e aí você conecta usando aqui, ele diz que está pareado, você conecta e começa a utilizar. Cada vez que vocês vão ter que conectar o teu Arduino no Edge Impulse para poder capturar dados, você tem que fazer de novo, porque você tem que carregar esse programa aí dentro. Tá bom? Legal. A outra maneira é a maneira mais genérica de fazer isso. Qual é a maneira mais genérica de fazer? De maneira agnóstica em termos do microcontrolador. Eu vou pegar um microcontrolador aqui, podia ser um ESP32, por exemplo, tá? Aqui podia ser um Pico, um outro. Eu, por exemplo, já fiz tanto para o ESP32 quanto o Pico, né? O Raspberry Pico. O que você faz aqui? O que eu vou fazer é carregar um código de Arduino aqui dentro. Né? Eu vou pegar um código que vai fazer o quê? Vai ler o sensor que eu estou querendo e vai pegar aquele dado e vai jogar para serial. Tá certo? A hora que eu pegar aquele código e jogar para serial, né? O que eu vou fazer? Eu vou usar uma aplicação do Edge Impulse CLI, que é Data Forward. Eu vou avisar o Edge Impulse, olha, tem alguém, que não importa que controla o que seja, pode ser você apertando o teclado, não importa. Alguém está jogando dado para serial. Ó, ele vai ler o dado e vai ver, opa, estou recebendo um dado aqui. Ah, então qual que é o nome que você quer dar para ele? Ah, isso aí é X. Ah, estou recebendo 3 dados, é X, Y, Z. Estou recebendo 5 dados, A, B, C, D, E. Você dá o nome de cada um dos sinais que ele está recebendo. E ele mesmo vai observar qual é a frequência do sinal que está recebendo lá, que é a frequência que você programou. Claro, né? A frequência que você está mostrando o teu sensor e jogando. Tá certo? Então, essa é uma maneira legal de você pôr outros tipos de sensores e outros tipos de microcontrolador. Tá? Super simples. A gente até fez a primeira aula, eu mostrei isso para vocês, né? O que eu fiz? Eu peguei um programinha, deixei lá na época com você na primeira aula, fiz um programinha, eu digo lá, pessoal, eu estou pegando aqui, né? Eu estou pegando aqui o Arduino LSM 9DS1, que é a minha biblioteca do meu sensor, do meu IMO, nesse caso do IMO de 9 eixos, né? Defini umas variáveis aqui, olha só, eu já fiz um programinha que, na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte, eu defini que eu quero capturar dados numa frequência de 50 Hz, aí fiz 1000 sobre 50 mais 1, que vai me dar um intervalo em que eu tenho aqui meu loop, nesse intervalo, né, que eu não estou dividindo 1 por 50, porque eu vou usar depois lá em micro, né, em milissegundo, a gente vai dar 1 sobre frequência, né, tempo, né? Então eu vou ser qual o intervalo de amostragem, qual é o meu sample rate aqui, né? Tá? Aí, beleza, aí eu vim aqui, inicializei o meu IMO, e aqui, quando eu entrei no meu loop, o loop simplesmente eu analiso. O milis é uma função, eu poderia usar um delay aqui, né? Dar um delay, mas o delay não é legal, porque para. O que eu estou fazendo aqui é diferente. O milis né, para quem já trabalhou com Arduino, o milis é super legal, é um contadorzinho interno, né? E aí eu vejo o milis, ele está sempre contínuo. Então eu olho se o milis for maior do que o intervalo anterior, tá certo? Aí o que eu faço? Se for maior, eu carrego. Como esse cara eu iniciei, acho que está faltando ele aqui, né? Ah, não, tá aqui. É que, em geral, o certo seria iniciar ele aqui em cima, né? Eu estou iniciando no loop aqui, toda vez que eu ponho ele para 0. Aí ele carrega, porque ele vai carregar, chegou, ele vem e vai fazendo cada vez que ele faz o if aqui. Tá bom? Beleza. Fiz isso aqui, venho para cá,
e aí eu faço dentro do meu terminal um Edge Impulse Data Forward. A primeira vez que eu uso ele, eu faço um clean, que é só para mim dar certeza que eu vou iniciar. Ele vai perguntar meus dados, qual é minha conta do Edge Impulse, qual é o projeto que eu estou querendo trabalhar, né? Eu vou dizer para ele qual que é o nome das variáveis, você põe o nome que você quiser aqui, né? Qual o nome do teu processador e boa. Tá? Então é uma maneira da gente mandar dado de qualquer processador e usando qualquer sensor. No caso lá, se você quer, em vez de usar, aqui eu estou usando onde é que está aqui? IMO.read acceleration XYZ. Né? E quando eu faço esse IMO.read acceleration, ele está indo lá no acelerômetro do IMO, olhando, são 3 sinais, são 3 eixos, e ele carrega na variável X, na Y e na Z. E que eu estou convertendo, porque o sinal que vem no acelerômetro é em G, né? em número de Gs, e eu estou transformando em metros por segundo ao quadrado. Tá? Aceleração. Só uma conversão aqui. Está usando essa formulinha aqui. Bom, se fosse o giroscópio, eu vinha aqui, imo.read gyroscope. Né? E mesma coisa, aí seria aqui, sei lá, x qualquer coisa, ou rotação, né? Raw, pitch, yaw, sei lá, R, P e Y aqui. Tá? Se fosse temperatura, etc. Tá bom? Beleza. Bom, agora, um outro método, esse é um método interessante, quando você, é o seguinte, o que a gente viu anteriormente, esse que a gente acabou de ver, os métodos, esses 2 primeiros, eles são métodos diretos e síncronos, vamos dizer assim, né? Eu estou pegando dado, eu estou pegando o sensor que está conectado no meu microcontrolador e estou conectando no meu computador que está conectado no Edge Impulse. Então eu estou pegando em tempo real, eu estou jogando os dados para o Edge Impulse. Isso nem sempre eu consigo, né? Tem horas que eu estou interessado em capturar um dataset de maneira offline e depois mandar isso para o Edge Impulse, por exemplo. Então, o que eu comentei até com o pessoal antes de estar comentando aqui com o Carlos, antes da aula, que ele não conhecia, o Paulo, perdão, Paulo, com o Paulo antes da aula, é esse programinha, o PLX DAC, que até onde eu sei só funciona para o Windows. Eu tentei ver uma versão para o Mac e não funcionou legal, eu uso o Pixerial, vou mostrar depois. Mas o PLX DAC é um programinha para o Windows, tá? O que você vai fazer? Você vai carregar o programa, você vai carregar o teu programa do Arduino normal para ele carregar aqui, e ele vai jogar o programa lá para serial, normal, tá? Como a gente fez anteriormente aqui. Só esse programinha, o PLX DAC, você programa ele, é um aplicativo executável, que você fala, olha, você vai ter que dizer qual é a tua porta. Eu tenho um Arduino, ele está conectado na porta 10. Ah, legal. Então a porta 10 é a porta que vai estar, que eu vou programar. E aí, qual que é o baud rate? E ele vai começar a pegar, ele vai capturar isso daí e vai jogar para a planilha Excel. Tá? Aí ele vem e joga isso para a planilha Excel. Tá? Uma vez que você tem a planilha Excel, beleza, você pode limpar, arrumar e tal. E depois você vai subir a planilha Excel para o Edge Impulse. Tá certo? Totalmente offline a hora que você quiser. Tá? Aí você vai simplesmente subir o dado lá. Tá? Então tá aqui, ó. Então eu entrei com um programinha, basicamente aquele mesmo programa aqui, tá? Um programa que simplesmente lê sensor e joga o valor do sensor para minha serial. Aí você vai rodar o PLX DAC, tá aqui, ó, esse programinha aqui, vai aparecer a janelinha no teu Windows aí. Você vai dizer qual que é a tua porta, qual é o baud rate e manda bala. E ele vai gerar para você uma planilha. Quer ver? Deixa eu pôr aqui. Então, o que ele fez aqui, ó? Tá lá, ele rodou aquele programinha, tá? Parecido lá com aquele programa, tá? Ele tá indo lá, ó lá. Imobeguin, no mesmo programa, né? Tá? Entrou aqui na parte do loop, ó lá, definiu as variáveis, o milis, e tá jogando o X, o Y e o Z, tá? Ele tá jogando isso daí lá para serial. Compilou o programa, tá? Beleza. Ó, ele abriu, tá? Então ele criou lá, ele abriu já está associado com a, tá?
Importante, ó, ele foi ver qual que é a porta, né? Tá? E aí ele conectou. A hora que ele conectou, automaticamente já começou a aparecer aqui. Tá? Parou, fechou. Tá lá, na planilha Excel, ele tem todos os dados dele lá. Naquele intervalo de tempo, percebeu? Então ele fez manualmente, tá? Ele fez. Tá vendo, Carlos? Ele fez manual. Paulo, desculpa, Paulo. Ele fez manual o começo e o fim do tempo, que na verdade, porque está constantemente, né? Tá? Salvou. Vai salvar como CSV, tá? Que é um modo, né, simples. Tá? Então ele foi lá, né, capturou, gerou a planilha e salvou a planilha. A partir daí, o que ele vai fazer depois é jogar essa planilha pro Edge Impulse. Simplesmente isso. Um detalhe, aí se você for ver na documentação do Edge Impulse, ele te diz que você tem que ter a primeira linha da tua planilha, a única coisa que ele fala é a primeira linha da tua planilha, você tem que ter alguma coisa que é timestamp, por exemplo, um número sequencial qualquer aqui, né? Aí você tem os nomes das tuas variáveis e os valores das variáveis. Se for uma variável só, uma coluna, quer dizer, um número de colunas por variável. E você, aqui no caso, ó, eu usei vírgula, tá? Entre os valores para subir para serial. Pode ser vírgula ou pode ser tab. Tá ok? E aí esse cara aqui captura. Fica uma dica para vocês aí, para quem quiser dar uma fuçada. Tá? O Matheus, o grupo do Matheus, usou isso daí, né? Eles estão usando no projeto final deles aqui, eles estão trabalhando para capturar dados eles estão capturando sinais aqui dos nervos, né, da mão, e eles estão capturando isso daí, jogando para serial e usando o PLX DAC para jogar para a planilha Excel. E depois da planilha Excel, eles sobem para lá. Tá? Legal. Pessoal, aí outra opção. Outra opção, em vez de usar esse PLX DAC, como comentei, ele funciona para Windows, mas para quem está usando pelo menos Mac, eu tive problema. Ou você quer fazer uma coisa geral, talvez você tenha uma limitação de número de sinais, você quer pegar. O PySerial é uma biblioteca Python que te permite você fazer o quê? Eu vou carregar um programa aqui, como a gente está carregando, eu vou jogar o sinal para cá, tá? E usando esse programa PySerial em Python, usando a biblioteca PySerial, eu vou capturar tudo que está na serial do meu computador e vou guardar também num arquivo qualquer. Aí você põe do jeito que você quiser. Tá? Então, eu deixei para vocês aí. Então, de novo, a minha forma de entrada é alguma coisa que está jogando dados lá para serial. Aí eu venho aqui, eu vou usar um programinha, esse programa especificamente aqui. Então, eu usei de maneira, de novo, está bem simplificado, né? Eu usei isso aqui, está de maneira contínua, tá certo? Eu estou jogando dados contínuos que estão saindo do meu sensor, que é um sensor de maneira contínua, né? Que é o geral, né? Eu estou carregando alguma coisa, eu estou pegando os dados que estão indo lá, né? E o que eu venho aqui, então, eu vou importa a biblioteca serial, né? Que você instalou antes, era o PySerial, né? Defino qual a porta, vou olhar lá qual a porta que eu estou utilizando, né, onde o Arduino está conectado. No meu caso aqui, se fosse em um Windows, seria um com alguma coisa, a minha é um TTY.USB, papapá. Qual o baud rate? E aí eu venho aqui, serial, digo qual que é, então crio esse ser aqui. A partir disso daí, beleza. Aí o que eu faço? Eu vou definir um arquivo, tá certo? E vou fazer o quê? Eu criei uma primeira linha, isso é importante, né? Que essa primeira linha que eu comentei que é para ficar o que o Edge Impulse está esperando. Abri o arquivo aqui, tá? Onde eu vou escrever, então, sequencialmente, as linhas que eu estou capturando. Tá? E eu vim aqui, então, e usei o file.write e vim aqui. Tá? Então, tá vendo? Ó, na verdade, o ser.readline, o ser que eu defini aqui em cima, né? É o cara que vai ler linha a linha.
né? Então, eu estou vendo aqui, vou vendo linha, vou lendo. Então, eu estou capturando todas as linhas que chegam da serial e estou guardando. Pá. Terminei, fecho o arquivo. Quer dizer, é um programinha simples de Python, né? Defino a serial, abro o arquivo, vou lendo. Quando eu quero parar de ler, eu fechei. No caso aqui, eu defini um número de... No caso, eu fiz por número de samples. Eu queria X samples, né? No caso aqui, 10 segundos, eu calculei mais ou menos, eu tenho a frequência que eu defini, que é a frequência que estava aqui. Então, pelo número de segundos, mais ou menos eu tenho uma ideia, né? Se a frequência de amostragem é 50 Hz, significa que em cada segundo eu tenho 50 amostras. Se eu quero 10 segundos, na verdade, eu vou ter 500 amostras. Então, quando chegou, eu queria capturar 10 segundos de dado, então quando chegou 500 eu parei. Então, isso aí ficou um conjunto de 500 dados, né, 500 samples, que eu posso depois vir aqui, essa planilha, eu vou lá e jogo para o Edge Impulse. Tá bom? Então, é uma maneira alternativa, uma maneira assíncrona de eu subir dados para o Edge Impulse. Tá bom? Outra maneira que vocês já conhecem é usando smartphone, por exemplo. Né? Com o smartphone eu posso capturar tanto movimento quanto áudio, né? E como imagem. Tá? E as três coisas são importantes, principalmente áudio e imagem. Tá? Porque como você vai fazer um pré-processamento depois, desde que quando você capture aqui no telefone, né? Eu vou pegar áudio no telefone, eu vou mostrar um exemplo para vocês. É importante que você defina, você veja qual é a frequência de amostragem que você vai fazer e quantos bits para cada sample você vai ter. Se você usa um aplicativo que não te dá essa versatilidade, você tem que fazer um pré-processamento antes. Porque, no caso específico nosso aqui, se a gente vai fazer depois o deployment num Arduino da vida, esse Nano aqui, essa biblioteca deste Nano só funciona com 16 kHz de sample e 41 kHz. Eu fui olhar lá na pwm.h. Então ele está feito para isso, porque ele faz 16, o mínimo é 16, que você corta em 2 fica 8, porque ele está programado para ser mais ou menos equivalente a microfones usados em telefone, tudo que é utilizado na faixa de voz. Tá bom? Legal. Vocês já conhecem, vocês já usaram, né? E o último é só lembrando, né? Quer dizer, tá bom. E quando eu vim aqui e eu subi, eu quero subir um ponto CSV, ou eu quero subir fotos, ou da mesma maneira, em vez de ter o telefone conectado online, eu quero pegar som ou imagem, né? Que está gravada, peguei pelo telefone e deixei gravado, ou vim de uma biblioteca externa, de um dataset externo, né? Muito comum você trazer. Tem pessoal, nós estávamos discutindo um projeto no início que o pessoal está trazendo. Está montando um dataset com imagens, né, de capacete, não capacete, então você está trazendo de fora, né? Então você vem e sobe aqui, né, usando o data ingestion aqui, né, usando o upload data, né, aquela opção que você tem lá, né, dentro da parte de data acquisition. Uma das opções é isso aqui, que é o upload existing data. Você vai subir, ele vai pedir para você escolher os dados aqui, você vem lá, abre no teu computador os dados que você quer, diz se é treinamento ou teste, né? E diz qual que é o label que você quer e manda subir, ele vai pegar esses dados e vai subir para o Edge Impulse, tá bom? Então, gente, aqui mais ou menos eu listei 6 maneiras diferentes de você subir dado para o Edge Impulse, né? Ou você, da maneira mais fácil, eu carrego, quando é coisa simples, em microcontroladores que são suportados pela Edge Impulse, eu já carrego a imagem aqui dentro, tem a limitação de alguns sensores só que estão desenvolvidos, né? Ou eu uso o meu web USB conectado direto, ou eu uso o Edge Impulse CLI para isso, ou eu carrego o meu programa aqui e uso um data forward para fazer uma conexão síncrona, ou eu uso PLDAC ou Pi serial para fazer uma conexão assíncrona, que eu vou salvar numa planilha Excel, e aí eu subo esse conjunto de dados como ponto .csv, podia ser ponto .json, por exemplo, mas eu na verdade, só tenho experiência de subir com ponto .csv, né? Ou ainda a gente pode subir dados síncronos
com o telefone ou assíncronos de informações de imagens e som. Tá bom? Pessoal, só para fechar, eu deixei ter um link aqui de um projeto que eu fiz há uns 2, 3 meses atrás. Eu só queria deixar para vocês um exemplo que a gente usou na aula passada, um exemplo de som vindo de voz, né? Mas na verdade, a gente pode usar qualquer coisa, tá? E o exemplo nosso, a gente colocou direto o nosso Arduino, né, conectado direto no Edge Impulse. Aí eu deixei esse exemplo com vocês, se vocês entrarem aqui, tá bem explicado, mas só para vocês terem uma ideia, fiz uma análise, eu tinha lido um paper junto com o Marco Zenaro, lá do ICTP, nós estávamos discutindo uma característica da psicoacústica, que o pessoal estudou que o cérebro humano, pelo som, consegue diferenciar quente de frio. Então, até se você depois entrem aqui nesse videozinho do YouTube, vocês vão ver que se você pegar água quente e jogar numa caneca, ou jogar água fria, o som que você ouve da água quente caindo e da água fria caindo, mesmo que você use a mesma água, a mesma quantidade, o mesmo movimento e a mesma caneca, você fechando o olho, você consegue saber se o som da água fria é diferente do som da água quente. A sensação que eu tive é que a água quente ela é mais, ela é mais densa, ela é mais grave o som, né? E a água fria ela é mais crispy, ela é mais aguda. Então, quer dizer, você tem uma variação pelo duas coisas exatamente iguais, diferença de som. Então, eu fiz uma experiência real. Eu fiz isso, eu peguei o mesmo copo, do mesmo tamanho, duas botijão de água, mais ou menos do mesmo jeitão, usando a mesma temperatura ambiente dos dois, e usando o microfone do meu celular, programado com 16 kHz, 16 bits, eu capturei vários desses sons aqui, e botei o label cool, devia ser cold, mas na hora eu escrevi cool, depois deixei, não vou fazer de novo, não quis fazer. Eu tinha gravado aqui, devia ser cold, porque eu usei hot aqui, então é cold, seria, mas não importa. Devia ser frio, quente, né? Aí eu carreguei um monte de ponto waves aqui e guardei isso, guardei no meu telefone, depois joguei para a nuvem. Fiz a mesma coisa com água quente aqui e aproveitei e peguei um monte de dados do som ambiente sem água correndo, né? Peguei esses 3, joguei para o Edge Impulse e depois programei e testei aqui no Arduino, né? Eu usei, só para dar um exemplo, eu usei esse cara aqui, esse app, pelo menos no meu iPhone tinha, que chama Voice Recorder. Eu gostei dele porque você pode dizer qual o sample rate, né? Quantos bits que você vai usar na modulação por pulso aqui, não, Pulse Code Modulation, se é mono ou estéreo, no caso do mono, né? Define as classes que você pode já guardar, né, direitinho. Aí eu medi a temperatura ambiente, isso aqui é o botijão que eu usei, né? Aí eu vim aqui, a água estava 11 graus, né? A água fria estava 11 graus, No meu aplicativinho eu disse, eu quero um sample rate de 16, eu quero um bit depth de 16 bits, quero mono, né? Eu quero salvar na categoria que eu chamei de cool aqui. Depois fiz isso aí, fiz a mesma coisa para a hot. Na hot eu estava com quantos? Eu estava com 61 graus centígrados, né? Olha lá, carreguei lá, todos esses dados estavam lá. Olha lá, eu trouxe meu computador, né? Quente, fria e quente. Então, olha lá os meus point waves lá. Cada uma delas, variava, né, as durações. Né? Por exemplo, esse exemplo aqui tem 20 segundos, mono, 16 kHz, 16 bits, né? Eu vim aqui, usei para subir o dado, né? Carreguei aqui, point wave, carreguei os carinha tudo, né? Isso aqui é um dos sinais. Como eles têm tamanhos diferentes, eu vim aqui, como a gente fez, como eu mostrei para vocês, eu dei um split e peguei só o que tinha, por exemplo, não peguei a parte que não tinha o som da água, tá? Então eu peguei só as partes de... Como eu não tinha tanto sinal, ficou fácil. Aí eu quebrei em pedaços de 1 segundo onde tinha som de água, tá? Montei aqui, no caso específico, eu fiz janela de 1 segundo e fiz um deslocamento de meio segundo, tá? Usei MFE, eu tentei com espectrograma, MFE e, obviamente, o MFCC é para voz humana. Mas como eu estava com o ouvido, eu queria ver se tinha sentido, eu fiz com os 3. O MFE foi foi o melhor para mim, tá? Que ele é bem específico para o que não é voz humana. Então, realmente, eu comprovei que, nesse caso,
Na época que eu fiz, não existia ainda o Ion lá, né, Tunnel, lá que você podia fazer o machine. Então, eu fiz testes. Esse foi o conjunto que mais deu certo para mim. Eu tinha feito algumas variações diferentes aqui também. O Ion, um com meio, quer dizer, aumentei um pouco os dados, só metade só. Né? Usei MFE aqui, usei um classificador neural normal, tá? E vim aqui. Então, aqui eu usei o MFE, que é o Mel Fiber Banks Energy Features. Não vou entrar em detalhe, né? Mas é esse careta aqui. Então, quer dizer, com 1 segundo de dados, ele me gerou uma fotinho, né? Uma foto que, na verdade, ele faz várias fatias desse sinal e vê as componentes de frequência, faz mais uns cálculos lá, vê a parte de... É legal que ele faz uma espécie de filtragem do ruído de fundo, né? Aí eu fiz vários... Aqui é só para mostrar, né? Os sinais estão aqui, né? Rodei, ó, meu modelo ficou bem razoável, tem um pouquinho de confusão aqui, mas né, ele funcionou razoável, porque os testes também depois eu fiz de maneira controlada, claro, né? Então ele disse que está com 85, falei, legal, tá? Razoável, né? Vamos dizer assim, se fosse para chutar seria 33%, quer dizer, ele chegou a 86%, está melhor que eu, né? No chute, são 3 classes, né? Legal, aí eu fiz primeiro um teste com o telefone, vi que funcionava, tá? Fiz o deploy, né? Joguei o deploy aqui para o meu Arduino, tá? Usei a ideia igualzinho que a gente fez que vocês fizeram para o laboratório com palavras diferentes, só que agora eu fiz quente e frio, tá? E fiz teste com água quente, com água fria, e ele pegou. Agora, sendo bem honesto com vocês, eu acho que ele, como não tinha tantos dados, por exemplo, eu me lembro, eu raspava a mão assim, ó. Eu raspava um papel aqui na minha mesa, ele entendia que era quente. Eu assobiava, ele entendia que era frio. Imagino, porque o assobio tinha um sinal mais agudo. Quando eu passava, esfregava papel na mesa, tinha mais componentes. Eu não cheguei a gravar para fazer uma análise, podia fazer um FFT para ver as componentes, mas quer dizer, eu gerei falsos positivos aí, né? Ele entendia que era falso positivo, ele entendia que era quente, entendia que era frio, e na verdade não era nenhum dos dois, era papel passando na mesa e assobiu. Porque era um pouco, obviamente, para isso ser mais real, eu tinha que fazer com mais dados, eu tinha que ter feito com vários tipos de caneca diferentes, quer dizer, fazer um estudo científico. Isso era só uma mostração, mas que é legal. Eu queria, na verdade, o que eu estava interessado aqui era mostrar que tinha sentido, e eu vi que tem sentido, que, né, realmente ele consegue diferenciar a água quente e a água fria, ele tem componentes de frequências diferentes, e que eu queria, para usar um exemplo didático para vocês, eu queria fazer alguma coisa usando o telefone para pegar os dados e depois fazer o deploy dentro do Arduino, sendo que o que eu fiz foi capturar os dados na mesma frequência. E assim tem que ser, né? Por exemplo, agora a gente está fazendo o projeto de classificação de insetos lá, que eu estou fazendo junto com o pessoal do ICTP, na Itália, e a gente pegou base de dados, com uma base de dados desenvolvida por um pessoal de Stanford, onde eles usaram vários celulares em vários lugares, várias marcas celulares. A grande maioria com 44 kHz, que é o normal de captura. Se você mandar gravar sem ter nenhum aplicativinho, você grava com 44, que é 44 dividido por 2 dá 22, que é para pegar todo o range de áudio, né? Então, normalmente, os microfones normais estão para 44, né? Então a gente pegou isso aí que eu tive que fazer. Eu usei o Librosa primeiro, fui lá, usei a biblioteca Librosa, que eu acho que eu pus para vocês, acho que eu deixei com um exemplo para vocês, né? Aí no Librosa, o que eu fiz? Você consegue ler dizendo eu quero ler, mas quero ler em 16 kHz de frequência. Ele já lê naquela frequência de amostragem. Aí eu já li, apaguei alguma coisa, acertei alguma coisa, depois já salvei em 16 bits. Então eu gravei em 44, não sei quantos bits tinha, alguns eram 32, outros 16, e salvei tudo em 16 e aí legal. Aí quando eu joguei de novo para o Arduino, ele pegou legal. Tá bom? Beleza. Então esse é só um exemplo para vocês verem aí.